bom nós estarmos juntos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E esse programa só existe por causa de você. Para que juntos nós façamos o estudo bíblico e aí sim ouçamos a voz do Deus que nos fala. Deus que nos direciona, Deus que nos abençoa por meio da sua palavra. Essa palavra, ela precisa ser para nós como era para o povo hebreu, para o povo de Deus. Eles tinham e têm pela palavra um amor extraordinário. Você percebe que aquele Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, é muito forte para eles, principalmente no contato com as Escrituras. Quantas vezes eu já fui lá na Terra Santa, em Jerusalém. Uma vez eu estava de frente para a cidade, no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade santa. Chegou um jovem, abriu ali a sua Bíblia e ele ficou lá. Porque eles rezam assim, né? Se movimentando com a Sagrada Escritura, lendo os textos bíblicos diante da cidade. Eu imagino que ele devia estar lendo os Salmos, né? Se de ti, Jerusalém, algum dia esquecer, que resseque a minha língua, que se colhe ao céu da boca, se de ti eu me esquecer. Então, ele devia estar ali recitando o texto que falasse assim, da cidade santa. Mas é importante que nós amemos a palavra, que ela seja para nós verdadeiramente o que ela é, palavra de Deus e voz de direção para os nossos passos. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude, nos auxilie hoje no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos começar um novo capítulo do livro dos Números e que bom que você está perseverando aí no estudo bíblico do livro dos Números. Anota aí, pega a sua Bíblia, anota o texto, Números capítulo 10, versículos de 1 a 9. Números capítulo 10, versículos de 1 a 9. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: faze 2 trombetas de prata polida, elas te servirão para convocar a comunidade e dar ordem de levantar os acampamentos. Quando as 2 forem tocadas, toda a comunidade virá encontrar-se contigo à entrada da tenda do encontro. Quando for tocada uma só, virão encontrar-se contigo e os chefes responsáveis pelas tropas de Israel. A um toque de alarme, levantarão acampamento os que estiverem acampados a leste. A um segundo toque de alarme, levantarão acampamento aos que estiverem ao sul. Estes toques de alarme serão dados para se porem em movimento. Tocareis também para convocar a assembleia da comunidade, mas não toque de alarme. Os sacerdotes, filhos de Arão, é que tocarão as trombetas. Elas serão de uso obrigatório para vós por todas as gerações. Quando estabelecidos em vossa terra, entrardes em guerra contra o inimigo que vos oprime, dareis o alarme com as trombetas. Assim sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus e libertados de vossos inimigos. Tocareis as trombetas também nos dias de festa, nas solenidades e no início dos meses, por ocasião dos holocaustos e sacrifícios de comunhão. Servirão para que o vosso Deus se lembre de vós, eu, o Senhor, vosso Deus. Veja que interessante a função das trombetas. Aqui é o shofar, né? Ele é feito de chifre de carneiro, então ele tem toda uma função litúrgica, ele tem toda uma função da Assembleia do povo de Israel, mas também uma função de convocação para a guerra. Dentro dos toques do shofar, existem toques de convocação para a caminhada, como nós ouvimos aqui. Então, Deus se manifestou, né? A nuvem se levantou e começou a movimentar. Não vamos imaginar que a nuvem está movimentando como um avião, né? A 700 km por hora. Não, ela vai se movimentando devagar. Nem todo mundo está vendo. Muitos estão trabalhando, muitos estão dentro da tenda, e por algum momento nas suas casas. Então, o shofar era tocado e eles sabiam, né, cada um dos toques. Quando você vai no mosteiro, por exemplo, o sino é como se fosse o shofar. Então, tem um sino que bate, você sabe que é para a hora da oração. Tem um sino que bate pelo tom, ele é o responsável, no caso,
o abade chamando para uma reunião, e assim sucessivamente. Naquele tempo, nós tínhamos o chofar. Hoje na igreja a gente usa muito o sino. O chofar continua em funcionalidade, a gente vê, né, essa trombeta lá em Israel. Eu já estive lá na festa das tendas, já passei por lá na época da Páscoa, já passei em outros momentos, e as festas eles estão sempre lá tocando o chofar. Depois existe um toque também de arrependimento, que chama Assembleia para a Conversão. Aquele toque é para a convocação do arrependimento, para que o povo reconheça seu pecado diante de Deus. E aí vão sendo feitos os sacrifícios, como nós ouvimos aqui ser narrado, né, no texto bíblico. Eles vão ali fazendo o sacrifício pelos pecados e o povo vai quebrantando o coração, pedindo perdão ao Senhor dos seus pecados. Então esse toque específico para essa dimensão. Existe o toque da unidade, né, o toque que reúne a Assembleia. Vamos imaginar que lá em Josué, capítulo 24, nós ainda vamos chegar lá, estamos em Números, mas não está longe de Josué não, viu? Josué 24, Josué reúne a Assembleia em Siquém. A Assembleia foi reunida com o toque do chofar. Então todo mundo, quando ouviu, sabia que era para se reunir. Era um toque de unidade. Haveria um pronunciamento importante para direcionar a Assembleia. E qual foi o direcionamento que Josué disse lá na Assembleia de Siquém? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, de agora em diante, serviremos ao Senhor. Então, se vocês querem servir ao Senhor, vocês têm que quebrar os ídolos, deixar tudo aquilo que não edifica a vida de vocês. E aí o povo, nós também serviremos ao Senhor. Mas houve o toque, o chamado para aquela reunião. Depois, é importante algo, que esse povo está sempre em guerra. Por quê? Eles estão conquistando territórios na Terra Santa, na Terra Prometida. Então, cada lugar que eles passam, existem povos que já estavam estabelecidos ali e há o confronto. Então, quando havia guerra, também havia o toque do chamado para a guerra. Então, tocava-se lá o chofar, a trombeta, e aí o exército se posicionava. Existia o toque para atacar, existia o toque para defender, existia o toque para avançar, existia o toque para retroceder. Então, eles iam sendo coordenados por essa trombeta, por esse chofar. Isso é muito interessante de nós percebermos, né? A sensibilidade em saber escutar. Quantas vezes a gente não sabe escutar? A pessoa está falando que a gente está falando no meio, já não... O que você falou mesmo? Não sabe mais nem escutar. Então, olha a sensibilidade que Deus foi fazendo com que esse povo tivesse. Eles ouviam o toque, eles já sabiam o que eles deviam fazer. Eles já sabiam se era para se reunir em assembleia para ouvir, se era para um momento de quebrantamento, de arrependimento, se era para seguir o acampamento, desfazer as tendas e seguir a nuvem, se era para guerrear. Então, uma sensibilidade na escuta. Isso é muito importante. A gente está na ditadura do barulho. O barulho é terrível. Inclusive, às vezes, quando nós não estamos ouvindo barulho, existem frequências inaudíveis, no sentido de percepção, mas que estão ali bombardeando o nosso cérebro de frequência de barulho que a gente acaba não escutando, pensando que está no silêncio. Mas o importante é silenciar a nossa mente, sair desse sistema e entrar no sistema de Deus, na escuta, na capacidade de escutar. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a capacidade de escutar, a capacidade, a sensibilidade na escuta é fundamental para a nossa caminhada de fé. O cardeal Sará escreveu um livro sobre o silêncio, exatamente combatendo a ditadura do barulho, porque hoje tem muita dificuldade de escutar. Quando a gente não está fazendo barulho, a gente está olhando para a tela. Tem gente que não está conversando na missa, mas está olhando para a tela, sendo povoada ali de informações, de imagens. Como é que você vai conseguir concentrar em alguma coisa? Vocês já perceberam que hoje essa geração que sabe muito de internet, sabe muito de jogos, sabe muito, até fazer aplicativo, ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando muito dinheiro aí. Você já percebeu que é incapaz de ler 3 páginas de um livro? A dificuldade que tem. Outra, dificuldade de escutar. Passou de 5 minutos, a pessoa já não sabe mais para onde vai, para onde vem.
mas porque existe um sistema trabalhando para que a gente se desconcentre, para que a gente não seja mais capaz de escutar. Para quê? Para que a gente seja dominado. E nós precisamos recuar, sair disso. O que esse texto hoje vai nos ensinar a perceber? Hoje, o Senhor Deus nos fala sobre a capacidade de escutar. Precisamos do dom da escuta para ouvir e obedecer, ouvirmos e obedecermos a voz do nosso Deus. A trombeta, com os toques específicos, simboliza e revela a sensibilidade espiritual do povo de Deus e de sua prontidão. É a hora de deixarmos a ditadura do barulho e silenciarmos para escutar o Senhor. Sem escuta, nós nunca vamos conseguir crescer, avançar, obedecer. O toque, por exemplo, do chamado para a guerra. Nós estamos todos os dias em guerra espiritual. E se a gente não está atento, a gente entra na do inimigo, porque ele vai colocando coisas, ele vai sugerindo situações, ele vai usando pessoas, imagem, cheiro, tudo aquilo que atinge o recurso que ele tem, que são os nossos sentidos. E aí a gente cede. Mas se a gente está atento, fala assim, afasta-te de mim, Satanás, porque eu sei que é você, não Deus, que está me oferecendo isso aqui. É preciso escutar, é preciso ser sensível à voz de Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o simbolismo da trombeta, que remete à obediência, à sensibilidade, à capacidade da escuta do povo de Deus, em ouvir cada toque e saber cada passo que deve ser dado, nos chama a atenção para que nós também sejamos capazes de ouvi-lo, de escutá-lo e de aplicar a sua vontade na nossa vida. Senhor Deus, em cada momento o Senhor fala, em cada circunstância o Senhor nos orienta e em cada dimensão da nossa vida o Senhor está querendo nos direcionar, mas a falta de atenção, a distração com a ditadura do barulho, tudo aquilo que está no nosso derredor, muitas vezes nos impede de viver aquela que é a sua vontade. Muitas vezes nos impede de obedecer, muitas vezes nos impede de ter sensibilidade, de entender o Senhor dizendo, eu estou aqui, sou eu, é a hora de avançar, é a hora de retroceder, é a hora de atacar. Aqui está uma armadilha do inimigo. Então conceda, Senhor, a mim e aos meus irmãos, essa docilidade, essa sensibilidade, essa capacidade de escuta tão necessária no tempo atual. Amém. A capacidade da escuta, ela é fundamental e necessária para que eu e você vençamos-nos a nós mesmos, rejeitemos as propostas do mundo e estejamos sempre vigilantes em relação às artimanhas e ciladas do maligno. Saia da ditadura do barulho. Entra no silêncio de Deus, porque Ele vai falar com você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.